Depois do espetáculo do Brasil em 1970, muitos acreditavam que o futebol tinha atingido o seu auge. A maior seleção da história, o futebol mais bonito já visto, o domínio absoluto do talento. Mas 4 anos depois, tudo mudou. Uma nova forma de jogar surgiu, um time que encantou o mundo e um gênio que parecia impossível de parar, mas não venceu. Do outro lado, uma seleção fria, organizada e implacável, que não precisava jogar bonito, porque sabia exatamente como ganhar. Em 1974, o futebol viveu um dos maiores choques de estilos da história. De um lado, o gênio, do outro, o imperador. E hoje no Ranqueando FC, vamos contar a história desse gênio e de como ele desafiou o imperador alemão em uma das finais de Copas mais emocionantes de todos os tempos. Essa é a história da Copa do Mundo de 1974. E chegamos ao 10º capítulo da nossa série sobre a história das Copas do Mundo. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, dá uma olhada na nossa playlist aqui no canal para entender tudo o que aconteceu até aqui. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa é uma série especial onde vamos passar por todas as Copas do Mundo, capítulo por capítulo. Após a Copa de 70, o futebol mudou. O estilo individual e criativo começava a dar lugar a algo novo, um futebol coletivo, tático e inteligente. Era o nascimento de uma nova forma de jogar, e ninguém representava isso melhor do que a Holanda. O Ajax, maior time holandês, acabava de ser tricampeão consecutivo da Champions League e apresentava ao mundo um gênio chamado Johan Cruyff. Mas na Alemanha, uma nova força começava a surgir. O Bayern de Munique conquistou a Champions de 74 e era a base da seleção alemã. Com nomes como o goleiro Sepp Maier, o lateral Paul Breitner e o artilheiro Gerd Müller, liderados pelo Kaiser Franz Beckenbauer, eles eram a mais nova potência europeia. A Copa de 74 responderia várias perguntas. A principal delas era: qual estilo de jogo vai ganhar essa Copa? O futebol bonito e envolvente dos holandeses ou o pragmatismo e frieza alemães? 16 seleções chegaram à Alemanha Ocidental para a Copa de 74, e o torneio trouxe uma mudança importante. Após a fase de grupos, não havia mata-mata direto. Os classificados iam para uma segunda fase em grupos, e apenas os líderes avançavam para a final. Foi também nessa Copa que o mundo viu pela primeira vez a nova taça da FIFA, um símbolo de uma nova era do futebol. E então, em 14 de junho, Alemanha Ocidental e Chile faziam a partida de abertura em Berlim. A Copa começava. Logo no início, um choque. A poderosa Alemanha Ocidental foi derrotada por 1-0 pela Alemanha Oriental. Um jogo carregado de tensão política e simbolismo, mas aquela derrota teria um efeito inesperado. Ela mudou o caminho da Alemanha no torneio. Enquanto isso, a Holanda começava a encantar o mundo. Com um futebol envolvente, dinâmico e revolucionário, passava pelos adversários com autoridade. O grande destaque foi a vitória por 2-0 sobre o Brasil. O resultado levou os holandeses para a grande final da Copa. Outro grande jogo foi a Alemanha 1-0 na Polônia. Os poloneses fizeram uma excelente Copa, terminando em terceiro lugar no torneio. A vitória valeu a classificação da Alemanha para a final, onde enfrentaria a Holanda. Depois do espetáculo de 1970, o Brasil chegou à Alemanha com um time em reformulação. Pelé havia se aposentado da seleção e Rivelino assumiu a liderança junto com Jairzinho. A ideia era se adaptar a um futebol mais físico e europeu. A seleção até avançou, mas encontrou a Holanda na segunda fase. O jogo era decisivo, quem ganhasse chegaria à final. Mas nesse jogo, tudo ficou claro. O futebol havia mudado. Derrota por 2-0. E o Brasil terminava a Copa em quarto lugar. Era o fim de uma era. Assim como em 70, Gerd Müller continuava sendo uma máquina de fazer gols. Nessa edição, ele se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 14 gols, tendo marcado o gol decisivo na final. O artilheiro da Copa foi Lato, com 7 gols. Ele ajudou a Polônia a conquistar um incrível terceiro lugar na Copa, com gols decisivos. Mas não podemos falar da Copa de 74 sem mencionar Cruyff e Beckenbauer. Cruyff não era apenas um craque, ele era o cérebro de um sistema.
Um jogador que pensava o jogo como ninguém, o símbolo do chamado futebol total. Do outro lado, Franz Beckenbauer, o Kaiser, um líder silencioso, elegante e extremamente eficiente. O homem que comandava a máquina alemã e liderava um país inteiro em busca de um título em casa. 7 de julho de 1974, final da Copa do Mundo. Alemanha Ocidental contra a Holanda. O futebol perfeito contra o futebol revolucionário. O jogo bonito contra o jogo efetivo. O gênio versus o imperador. Aquela final já entrava para a história antes mesmo do jogo começar. Mas o que se viu quando o juiz apitou foi uma das partidas mais eletrizantes de todos os tempos. A final começou de forma absurda. A Holanda trocou passes, envolveu completamente a Alemanha e sofreu um pênalti. Gol, 1-0, sem a Alemanha tocar na bola. Parecia que seria uma aula. Mas não foi. A Alemanha reagiu, com frieza, com eficiência, com mentalidade. Paul Breitner marcou de pênalti e empatou a partida. A final estava totalmente aberta. Como já vimos em 54, os alemães não temem jogo bonito ou favoritismo de véspera. A frieza, força e organização alemãs são capazes de superar tudo isso. A Holanda jogava melhor, mas os alemães se mantinham calmos, pois sabiam que poderiam ganhar, e foi o que aconteceu. Gerd Müller recebeu bola na área, fez um giro e chutou sem chances para o goleiro holandês. A Alemanha passava à frente no placar, 2-1. No segundo tempo, controle total. Embora a Holanda tentasse, a Alemanha segurou o jogo como pôde, até o apito final. Fim de jogo. Alemanha Ocidental, 2. Holanda, 1. O futebol mais bonito perdeu, mas o mais eficiente venceu. Depois de bater na trave em 66 com muita polêmica, finalmente Beckenbauer levantaria a taça de campeão do mundo, coroando assim a carreira do maior defensor que o futebol mundial já viu até hoje. Beckenbauer se aposentava da Alemanha com 3 Copas jogadas, 3 semifinais, 2 finais e 1 título. Uma carreira extraordinária. A Copa de 1974 mudou o futebol para sempre. Mesmo sem vencer, a Holanda deixou um legado eterno. O futebol total influenciou gerações, mudou a forma de jogar, de pensar, de treinar. Clubes como Ajax e Barcelona levariam essa filosofia adiante. E a Alemanha consolidou sua identidade. Uma seleção que pode não encantar sempre, mas que sabe vencer como poucas. E no próximo episódio, vamos para a Argentina em 1978. Uma Copa cercada de polêmicas, pressão política e uma das histórias mais controversas de todos os tempos. Se você está gostando da nossa série, por favor, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdos com qualidade. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui no Ranqueando FC. Até a próxima!